Bom dia, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Carta Universal de Tiago, capítulo 4, versículo 12. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? A pergunta feita por Tiago no versículo em pauta é dessas desconcertantes que encontramos no Evangelho que nos impactam, levando-nos à profunda reflexão, como aquelas feitas por Jesus. O que buscais? Que queres que eu te faça? O que fazeis de especial? Emmanuel vale-se desse questionamento de Tiago, quem és? Como foco deste capítulo que nos convida a voltar o olhar tão acostumado a se fixar no alheio, quase sempre para julgar e condenar, para dentro de nós mesmos. Nessa viagem ao nosso mundo íntimo, numa análise isenta, pautada pela sinceridade e humildade, com o desejo real de sermos instrumentos mais lapidados a serviço do Cristo, teremos uma visão mais clara sobre nós mesmos, que não somos perfeitos, que necessitamos também da indulgência dos outros e principalmente de Deus. Esse reconhecimento fará com que tenhamos um olhar mais compreensivo, mais amoroso para com o nosso próximo. Geralmente, a postura de muita dureza, de muita intransigência, de muito julgamento para com o outro está associada a uma superficialidade para conosco. Quando nos colocamos no papel de juízes de nós mesmos, reconhecendo nossas próprias fraquezas, desenvolvemos para com o próximo mais misericórdia, mais compreensão, porque enxergamos nele o irmão carente e necessitado, tanto quanto nós. Temos no apóstolo Pedro um grande exemplo dessa lição. Antes de negar o Cristo, Pedro era um homem intransigente em seus julgamentos. Após a negação, mergulhando em si mesmo, reconhece as fragilidades que não julgava ter. E a partir de então, renasce um novo Pedro, aquele apóstolo misericordioso, acolhedor e conciliador, à frente da casa do caminho, como relatado no livro Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Outro aspecto a se considerar no versículo em estudo diz respeito à nossa posição em toda a criação. Como podemos pretender ocupar um lugar no universo, usurpar, o termo mais exato, que pertence ao Criador?
Deus é o supremo juiz e sua justiça é absoluta e perfeita. Tão perfeita que estabeleceu um tribunal em cada consciência. Cada um traz em si uma justiça imanente, que por mais que se busque enganar, fugir, distorcer, essa justiça há de prevalecer. Ou não é verdade? Quem de nós pratica um ato errado inocentemente? Sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. E se contrariamos os ditames de nossa consciência, sem dúvida estamos assumindo responsabilidades perante a lei divina. Portanto, não precisamos nos preocupar arvorando-nos em juízes, porque a justiça divina, indefectível, não corre o risco de encaminhar-se aos extremos, como ocorre no mundo com a justiça imperfeita do homem, também ainda imperfeito, onde se mistura a justiça com a vingança. Nosso benfeitor espiritual orienta-nos nesse capítulo para que tenhamos imensa prudência em emitir opinião sobre a conduta alheia. Importante é que façamos uma distinção entre analisar o ato, a conduta, e emitir opinião sobre o indivíduo que o praticou. O ato, a conduta, podemos avaliar, analisar se é adequado ao convívio em sociedade, dentro de padrões éticos, morais, etc. Agora, devemos ter o devido cuidado em emitir opinião ou julgamento em relação ao indivíduo, mesmo porque desconhecemos o móvel, ou seja, o motivo que o levou a praticar determinado ato. A nossa abrangência de visão é muito limitada na maioria das vezes, especialmente se considerarmos as questões espirituais que dizem respeito ao mundo interno de cada indivíduo, aos antecedentes do pretérito de outras encarnações e outros fatores que nos escapam ao entendimento. Temos fortemente marcado no Evangelho esse ensinamento do Cristo. Jesus separava muito bem o pecado do pecador. Não acusou nem julgou a mulher pecadora, apenas disse: vai e não peques mais. Também não acusou nem julgou Zaqueu. Portanto, como seguidores do Cristo, nosso papel é separar o pecado do pecador e orar pelo irmão que está num processo de regeneração e aperfeiçoamento, como todos nós aqui encarnados. Se o Cristo, que nada tinha a resgatar, se absteve de julgar o seu semelhante, o que podemos pensar quanto a nós outros? Mas dia virá em que, evoluídos, não mais julgaremos nossos semelhantes, pois teremos compreendido que quanto mais força moral tivermos, mais nos compadeceremos das fragilidades humanas e mais estenderemos nossas mãos amorosas para socorrer, elevar e amparar, exatamente como Jesus faz conosco hoje. Graças a Deus. Esta mensagem foi extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 46, intitulado Quem És?, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e seguida do nosso comentário. Tenhamos um excelente dia, sempre em companhia do Divino Mestre Jesus.